Olá, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Firmes e fortes na preparação do seu concurso, do seu sonho, da sua carreira? Minha gente, na nossa aula de hoje, mais ou menos em 3 blocos, a gente vai estudar sobre a prisão em flagrante. Então, vejo vocês que é uma matéria que cai muito nas provas para carreiras policiais, e nós aqui nas aulas vamos abordar aqueles pontos principais, aqueles pontos que são essenciais, lembrando sempre para você, candidato, que você não pode deixar de manusear o Código de Processo Penal. Isso mesmo, não basta assistir às aulas, anotar as aulas, você tem que ler o seu código, ler a legislação processual penal e ir acompanhando a gente aqui na aula, linkando, grifando as palavras-chave para você conseguir ter uma excelente memorização para a véspera de prova, porque, gente, nós sabemos que a leitura da lei em si, ela é cansativa, mas ela é essencial para a aprovação. Então, você que é uma pessoa que não tem muito tempo de estudo para se dedicar, trabalha, tem filho, é muito corrido, tem problemas para resolver o tempo todo, precisa priorizar. Você vai priorizar o que primeiro? Primeiro, a lei seca. Primeiro, sempre lei seca. Depois, você vai complementando com as aulas e com outros materiais. Mas a essência do seu aprendizado depende só de você, que é, sem dúvidas, a memorização desses dispositivos, ok? E aí, na nossa aula, claro, a gente sempre vai abordar aqui os artigos que possuem uma incidência de cobrança das provas muito grande. Então, veja que com relação à prisão, de uma maneira geral, nós temos 2 espécies de prisão. Mas ela, sendo conceituada de forma... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Ampla nada mais é do que a privação de liberdade de locomoção de alguém, em virtude do seu recolhimento ao cárcere. Claro, a pessoa ela é segregada da sua liberdade de locomoção e ela é deslocada para um local, vinculado a esse tipo de privação, que é o cárcere. Quando ela vai ter essa privação da liberdade? Seja por flagrante delito, que será o objeto do nosso estudo de hoje, seja por ordem escrita e fundamentada do juiz competente. Ora, se não for em razão da prisão em flagrante, poderá ser, por exemplo, por força de uma decisão judicial que determina uma prisão preventiva, que a gente vai ver em outra aula. Então, veja, ou você é preso em flagrante, ou você é preso em razão de uma ordem, de uma decisão que foi prolatada por um juiz, ou também você pode ter a sua liberdade de locomoção segregada em razão de transgressão militar ou crime propriamente militar, ok? Então, veja que a prisão de uma forma ampla, tanto com relação ao aspecto penal, quanto ao outro aspecto, elas são
a privação da liberdade. Quando nós falamos, e só para você ter uma noção das noções introdutórias, quando nós mencionamos prisão penal, é aquela prisão, pessoal, decorrente já de uma denúncia criminal, decorrente de um processo, de uma instrução criminal, decorrente da prolação de uma sentença penal condenatória. Então, essa é uma prisão penal. Agora, veja, que a outra prisão, ela é uma prisão cautelar. Ela possui uma natureza diversa da prisão decorrente de pena. Por isso, o nome, prisão penal, porque ela decorre de uma pena aplicada, de uma pena combinada. Agora, a prisão cautelar, não. Ela é uma medida de segregação da liberdade de locomoção, que visa o quê? Acautelar o processo. Então, veja, cautelar é uma prisão que visa resguardar, por alguma razão, o regular desenvolvimento do processo criminal. Ok? Na nossa aula de hoje, nós vamos trabalhar com a prisão em flagrante, que é uma prisão, né, cautelar. Nós vamos ver que a prisão em flagrante, ela, mediante o preenchimento dos requisitos, num primeiro momento, ela vai ser estabelecida e hoje, com as novas disposições do Código de Processo Penal, ela vai, né, depois ser convertida em duas outras formas. Ou essa prisão em flagrante, ela é convertida em prisão preventiva, ou essa prisão em flagrante, ela é convertida em concessão de liberdade provisória. Então, a gente vai ver que a prisão em flagrante nada mais é do que uma medida imediata, e você vai ver daqui a pouco que ela se consubstancia, né, quase que em tempo real na prática do crime, e aí, num segundo momento, depois ela vai acabar desembocando para uma dessas duas variáveis. Claro, não se preocupe que daqui a pouco a gente vai falar sobre essas variáveis com calma. Mas, por agora, o que nós temos que entender? Que a prisão em flagrante nada mais é do que uma medida de autodefesa social, caracterizada pela privação da liberdade de locomoção. Claro, se ela é espécie do gênero prisão, lembra do nosso conceito amplo do slide anterior? A gente vai manter o mesmo conceito. Privação da liberdade de locomoção, independentemente de prévia autorização judicial. Então, veja que esse independentemente de autorização judicial prévia é justamente um dos diferenciais dessa prisão, né, decorrente de ordem escrita e fundamentada. Então, veja que na prisão em flagrante vai haver uma privação da liberdade de locomoção realizada, e nós vamos ver, né, que daqui a pouco pode ser ou particular ou autoridade policial. E veja, essa privação da liberdade de locomoção, ela vai dispensar essa autorização judicial prévia. Claro que nós vamos ver daqui a pouco que dentro desse contexto da prisão em flagrante, depois que há essa prisão sem autorização judicial prévia, vai, de todo modo, ser levado ao conhecimento do juízo competente os termos e as circunstâncias nas quais essa prisão em flagrante foi realizada. Ok? Então, veja, autodefesa social, que cuida da segregação, da privação da liberdade de locomoção sem autorização prévia, daquele que é flagrado durante o cometimento de um delito ou momentos depois do cometimento de um delito. Então, veja que o estado de flagrância, ele, né, se constitui de algumas etapas, que, na verdade, são trazidas no artigo 302 do Código de Processo Penal. Então, nós vamos entender que uma pessoa se encontra no estado de flagrância quando uma das variáveis, uma das hipóteses que são trazidas pelo Código de Processo Penal estiverem presentes. Então, vejam vocês que a prisão em flagrante, né, ela possui
acima de tudo, como função primordial. Primeiro, evitar a fuga do infrator. Segundo, auxiliar a colheita de provas. Como assim auxiliar a colheita de provas? Ora, muitas vezes a pessoa, quando é segregada, né, em flagrante, como se está diante do calor dos acontecimentos, dependendo da natureza do crime, dependendo da natureza da pessoa que praticou o crime, se ela não é uma pessoa acostumada a praticar o crime, se foi um fato isolado na vida dela, o que vai acontecer? Muitas vezes, ali no calor dos acontecimentos, ela narra, ela confessa, ela indica o local do cativeiro porque ela está nervosa, ela está aflita. Então, veja que, além de evitar a fuga da pessoa que praticou o crime, ela também pode ajudar na elucidação, na colheita de provas do próprio crime. E, claro, muitas vezes ela pode também impedir a consumação ou o exaurimento do delito. Como assim? Impedir a consumação, gente, quando o crime é tentado. Então, por exemplo, cheguei na casa de vocês, ostentei uma arma de fogo, anunciei o assalto. No momento que eu anunciei um assalto, havia um policial transitando na calçada. Ele me abordou e me prendeu em flagrante. Veja, não cheguei de subtrair nada da casa de vocês, mas o simples fato de anunciar o assalto, veja, por uma circunstância alheia à minha vontade, acabou que houve ali, né, o impedimento de que o roubo se consumasse. Então, também a prisão em flagrante, ela serve para cortar, evitar a consumação dos crimes. E é claro que na segunda hipótese dessa parte, que é para evitar o exaurimento do delito. Quando eu tenho... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Tenho exaurimento de delito, isso é noção lá de direito penal. Eu tenho exaurimento de delito nos crimes formais, lembra? Então, suponhamos que é um crime de extorsão. Então, liguei para a vítima e falei, olha só, estou aqui, seu carro que foi furtado, eu encontrei esse carro e eu quero um resgate, eu quero, sei lá, R$10.000 de resgate do seu carro no local tal, tal, tal. Marquei tudo. Chegando lá, veja, sou surpreendida por policiais civis antes de receber o bem. Antes de receber, aliás, o dinheiro em troca do carro. Antes de receber o resgate por esse veículo. Então, veja, houve ali o impedimento do exaurimento. Porque nos crimes formais, gente, o que acontece? Você tem a previsão do verbo e a ocorrência desse verbo nuclear, ela já consubstancia a consumação do crime, independente do reflexo da prática desse verbo. Então, no crime de extorsão, extorquir, né, constranger, com a finalidade de, artigo 158 do Código Penal. Então, eu constranjo a pessoa a me pagar uma grana, né, finalidade de obter vantagem econômica, para que ela possa receber o carro que eu encontrei em algum local. Então, veja, quando eu ligo para ela, já consumei meu crime é formal. O verbo do tipo
No crime de extorsão é constranger. Liguei e constrangi. Se ela vai ou não me dar essa grana, se o meu crime vai ou não ser perfeito, veja, isso é um mero exaurimento. Então vejam vocês que a prisão em flagrante, ela serve também para evitar esse exaurimento dos crimes formais, ok? Então essas são as funções principais ali da prisão em flagrante. Agora, veja, essa prisão em flagrante, ela é composta por fases. O que nós temos que entender, né? Na verdade, nós temos que nos recordar, só um minutinho. Na verdade, nós temos que nos recordar e entender também que a prisão em flagrante, ela não é um ato isolado. A prisão em flagrante é um procedimento. Procedimento do flagrante. Claro, a simples abordagem policial da pessoa na via pública por si só não vai caracterizar a prisão em flagrante. Muitas vezes a pessoa ela é conduzida até a delegacia de polícia e lá o procedimento do flagrante, ele não vai se constituir, por diversas razões. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa estava na via pública com um cigarro de maconha. Foi com o cigarro de maconha no bolso. Os policiais constataram a maconha no bolso, levaram a pessoa para a delegacia de polícia, mas lá, meus queridos, o delegado, ele não vai lavrar o auto de prisão em flagrante. Veja, ele vai lavrar um termo circunstanciado de ocorrência, no qual a pessoa vai se comprometer a comparecer ao juizado especial criminal. Então, nesse caso, houve prisão em flagrante? Não, não houve uma prisão em flagrante. Por quê? Essa condução na via pública, essa condução coercitiva da via pública até a delegacia de polícia, ela é uma primeira etapa, mas ela não se constituiu no procedimento do flagrante, porque não foi lavrado o APF. Então, veja que o APF, o auto de prisão em flagrante, ele é um procedimento complexo, em que a primeira fase, uma das partes dele, constitui-se justamente na condução coercitiva da pessoa até a delegacia. Agora, chegando lá, dependendo da natureza do crime, dependendo de vários aspectos, o delegado vai ou não lavrar essa prisão em flagrante, esse auto de prisão em flagrante. Então, quando eu digo para vocês, fulano foi preso em flagrante, então saibam vocês que houve o quê? Uma lavratura do auto de prisão em flagrante. E para quem já teve aula comigo sobre inquérito policial, a gente já sabe que uma das formas de instauração de inquérito policial nas ações penais públicas incondicionadas é o auto de prisão em flagrante. Então, vai ser a capa, o APF vai ser a peça inaugural do inquérito. Então, veja que nós precisamos desse procedimento. Nem sempre a pessoa que é conduzida contra a vontade dela, conduzida coercitivamente até a delegacia, significa que ela foi presa em flagrante. Nós precisamos desse procedimento, ok? E veja que a prisão em flagrante, por ser um procedimento, ela tem fases, ela tem momentos. Então, veja que a primeira fase, ela se constitui da seguinte forma: captura do agente, claro, condução coercitiva até a autoridade policial. Depois, lavratura do APF. Agora sim, agora nós temos uma prisão em flagrante. Houve a lavratura do auto de prisão em flagrante. Depois, antes do recolhimento da pessoa ao cárcere. Veja, se a prisão é em flagrante, a liberdade ela foi restringida e a pessoa ela é recolhida ao cárcere. Antes dela ser recolhida ao cárcere, o que vai acontecer? A prisão ela deve ser comunicada à família, ao juiz e ao Ministério Público. Veja, família ou qualquer pessoa indicada. Lembra, nós vimos que a prisão em flagrante ela é
efetuada sem prévia autorização judicial. Mas logo que se constata que se cuida de um procedimento do flagrante, logo que se constata que foi lavrado um auto de prisão em flagrante, é necessária imediata comunicação para o juiz competente, ok? E aí sim é que nós vamos, então, recolher essa pessoa ao cárcere. Então, essa é a primeira etapa do procedimento do flagrante. Poderíamos dizer, né, que essa é uma etapa administrativa do flagrante. Então, olha lá, etapa administrativa da prisão em flagrante. Por que administrativa, gente? Ora, não temos juiz aqui ainda. O juiz ele vai ser comunicado, mas ainda em nada participou aqui desse procedimento. Então, por isso que nós dizemos que essa é uma etapa administrativa, ok? Então, veja, comunicou, recolheu ao cárcere, aí, meus queridos, nós vamos adentrar na etapa judicial. Aí sim. Então, olha lá. Na etapa judicial. Por que judicial? Porque houve a comunicação imediata ao magistrado e a remessa do auto de prisão em flagrante para o juiz competente, no prazo de 24 horas. Veja, houve essa comunicação e aí nós vamos chegar numa novidade, que é a realização da audiência de custódia. Gente, a audiência de custódia, veja, ela não possui uma regulamentação específica no Código de Processo Penal. Ela é regulamentada através do Conselho Nacional de Justiça e ela hoje é uma etapa obrigatória quando se tem a efetuação de prisão, ok? Prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva. Como é que funciona essa audiência de custódia? Para que é que ela serve? Então, veja, pessoal, a audiência de custódia, ela visa constatar a integridade física e psicológica da pessoa que foi presa, ou em flagrante, ou de forma temporária, ou por força de uma prisão preventiva. Veja, se a pessoa foi ou não torturada para confessar, se houve algum tipo de maltrato a essa pessoa. Então, veja, no prazo de 24 horas, né, depois de lavrado o APF, encaminha-se para o magistrado, o APF formal, o documento, né, com a narrativa, com a oitiva das testemunhas que foram condutoras da pessoa, com o interrogatório da pessoa que foi presa, com a nota de culpa, né, que foi dada a essa pessoa que foi presa, dando a ela ciência da imputação que o delegado de polícia está dando para ela, ou seja, para que ela entenda sobre e pelo o que ela foi presa, qual crime ela teria, em tese, praticado. Então, veja, havendo essa remessa desses aspectos formais, o magistrado ele vai realizar uma análise formal do APF. Então, lá ele não vê o rosto do preso, ele não sabe se o preso apanhou, não sabe se ele confessou, não sabe o que aconteceu. Agora, a audiência de custódia, ela veio para complementar. Porque antigamente se tinha tortura de preso e ninguém sabia. E aí tinha a confissão do preso no interrogatório, mas o juiz ele não sabia que o preso tinha sido torturado para confessar. Por quê? Porque não se tinha fotografias, o preso ele não era levado à presença do magistrado para que ele constatasse, para que ele visualizasse a situação que se encontrava, né, naquela oportunidade, a pessoa que havia sido presa. Então, a audiência de custódia ela veio justamente para isso. Então, o magistrado ele vai, né, estar na presença do preso, por isso também chamado de audiência de apresentação, porque o preso é apresentado ao magistrado. E o magistrado, meus queridos, ele não vai fazer nenhum juízo de valor sobre o crime. O magistrado ele não vai constatar assim, você matou? Você roubou? Você estuprou? O juiz ele vai perguntar,
você sofreu algum tipo de violação à sua integridade física? Ou seja, você apanhou? Você foi ameaçado? Alguma coisa fora do comum aconteceu com você? Então, veja, ele vai constatar esses aspectos, né, vinculados à prisão, mas ele não vai fazer um juízo de valor se a pessoa ela praticou ou não crime, né? Se, ai meu Deus, ela é autora, não, ele vai constatar os aspectos da prisão. Essa prisão foi válida? Essa prisão está legal? Se ele constata algum tipo de violação, o que o juiz vai fazer? Ele vai relaxar a prisão em flagrante. Por que relaxar? Porque a prisão ela é ilegal. Se ela foi, né, realizada fora do que determina o Código de Processo Penal e as disposições do Conselho Nacional de Justiça, obrigatoriamente, essa prisão vai ter que ser relaxada. Sempre que vocês lerem fulano teve a prisão relaxada, significa que a prisão ela é ilegal. Prisão ilegal é prisão relaxada. Tudo bem, gente? Então, veja, é realizada, então, essa audiência de custódia e apresentação. E aí, o que acontece? Se o autuado, dentro desse lapso temporal, até a apresentação da audiência de custódia, ele não informa o nome do seu advogado, o que vai acontecer? Vai ser encaminhada uma cópia do APF à Defensoria Pública. O que acontece na prática na audiência de custódia? Na audiência de custódia, né, nas cidades maiores, você já tem um juiz que cuida só de audiência de custódia, um promotor que fica só lá na audiência de custódia e já um defensor público que fica a postos. Então, o que acontece? O preso chegou lá, o magistrado vai perguntar, tem advogado constituído? Ele vai falar, não, não tenho. O defensor ele já está ali dentro na audiência de custódia para acompanhar, ok? Então, veja que essa daqui é a segunda fase, já uma fase jurídica, né? Por que jurídica? Porque sob o crivo aqui de um magistrado, que inclusive, né, além de receber o APF para constatar se as formalidades foram ou não observadas, ele também vai realizar a audiência de custódia. Ou quando não ele, o que recebeu, o outro magistrado encarregado de realizar essas audiências de custódia. Tudo bem, pessoal? Veja, quais são os artigos que você tem que saber com relação a tudo isso que nós conversamos. O principal deles, artigo 306. Então, olha lá. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente. Então, palavra-chave, serão comunicados imediatamente ao juiz competente, ao Ministério Público e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Veja esse prazo importantíssimo. Em até 24 horas após a realização da prisão, será encaminhado ao juiz competente o auto de prisão em flagrante e, caso o autuado não informe o nome de seu advogado, cópia integral para a Defensoria Pública. E aí, na sequência, no mesmo prazo, será entregue ao preso, mediante recibo, nota de culpa. Lembra que eu falei dizendo o quê? Dizendo, fulano, olha só, você está sendo preso em flagrante pela prática do crime tal, tal, tal. Pela prática da conduta prevista no artigo tal. Assinada pela autoridade, delegado de polícia, com o motivo da prisão, o nome do condutor e o nome das testemunhas que, porventura, estivessem ali no momento em que a prisão foi realizada. Ok? Então, geralmente, você tem os condutores, que são os policiais que realizaram a prisão em flagrante, ou militares ou policiais civis, e você tem ali as testemunhas, pessoas que, de alguma forma, presenciaram, vivenciaram ali a dinâmica, além de, é claro, interrogatório da pessoa conduzida, ok? Agora veja, e se por acaso esse auto de prisão em flagrante não foi remetido para a defensoria? Então, o que acontece, gente? Pô, não tenho advogado constituído, mas também não mandaram meu APF para o defensor. O que acontece? Veja, torna a prisão
ilegal, devendo ser objeto de relaxamento, o que, no entanto, não impede a decretação da prisão preventiva, desde que presente seus pressupostos legais. Como assim, professora? É simples. A gente vai ver, né, em outra aula sobre a prisão preventiva, que é também uma prisão cautelar. Então, a gente vai estudar que existem alguns requisitos para a decretação dessa prisão preventiva. Muitas vezes, o que acontece? O juiz ele recebe a comunicação do flagrante, né, está formalmente ok, e aí na audiência de custódia, suponhamos, né, que não tivesse defensor público ali e nem advogado constituído, ok? Ou que muitas vezes, né, a pessoa tem defensor... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí, bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Foi constituído, mas não foi formado do local em que foi realizada a audiência de custódia. Então, o que acontece? A prisão está ilegal? Está ilegal. Então, o que o juiz ele faz? Ele vai falar, olha, prisão ilegal, porque não houve remessa do APF para a defensoria. No entanto, relaxo a prisão em flagrante, ou seja, se ela é ilegal, você vai relaxar, o magistrado relaxa, e ele, mediante o preenchimento dos requisitos da prisão preventiva, que nós vamos ver na aula que vem quais são, ele decreta a prisão preventiva, porque o magistrado ele pode decretar a prisão preventiva diante do preenchimento dos requisitos legais, tá? Claro que na aula que vem a gente vai ver em quais circunstâncias ele vai poder fazer isso, tá? Muitas vezes o que acontece? O juiz, nesse caso, de ofício, ele não pode decretar. Geralmente o Ministério Público requer a conversão. Então o Ministério Público vai falar, olha só, excelência, mesmo tendo relaxado a prisão, entendo que os requisitos da preventiva estão presentes. Então, requeiro a decretação da preventiva. Então, aí o magistrado vai analisar e vai decretar. Essa é a primeira variável que nós temos. Guardem essa informação. Preso em flagrante, se essa prisão está ilegal, pode haver o relaxamento. E depois, diante do requerimento do Ministério Público, o juiz ele vai decretar. Por que o juiz não pode decretar de ofício, professora? Porque, meus queridos, ainda estamos na fase de investigação. Lembra que estudamos no sistema acusatório em processo penal? Veja, o magistrado na fase de investigação, na fase policial, ele não pode agir sem ser provocado. Ele não pode agir de ofício. Então, por isso que, nesse caso, quando ele relaxa uma prisão ilegal, ele necessita que o Ministério Público peça essa decretação. De ofício, na fase de investigação, ele nunca vai poder decretar, ok? Decretar, veja, não falei converter a prisão em flagrante em preventiva. Isso é uma outra variável que nós vamos ver depois. Nesse meu caso, ele vai relaxar a prisão em flagrante, porque é ilegal, e decretar a prisão preventiva. Olha a diferença, né? Relaxar e decretar. Na outra, o que nós vamos ver? Ele vai homologar e converter. É outra coisa, ok? Então, veja que ainda assim é possível a manutenção dessa segregação da liberdade do preso, mesmo quando houver essa prisão ilegal, ok? Agora, veja,
como que vai funcionar a convalidação judicial do flagrante? Então, veja que é justamente o que acontece quando a remessa do APF é feita para o magistrado. Artigo 310. Então, olha lá. Ao receber o APF, o juiz deverá, fundamentadamente, relaxar a prisão ilegal, veja, acabamos de ver, né? Ou converter a prisão em flagrante em preventiva. Lembra que eu falei agora? Dá uma segurada aí, é isso daqui. Converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do artigo 312 deste Código. E se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória com ou sem fiança. Então, veja, o que nós temos aqui, né? Então, o magistrado tem a PF que vai para o juiz, ok? O que ele pode fazer? Relaxar prisão ilegal, que não impede a decretação da prisão preventiva, mas nesse caso, alguém vai ter que requerer, requerimento, ou o delegado ou o MP, ou ele vai poder converter a prisão em flagrante em prisão preventiva, que depois a gente vai ver os requisitos da prisão preventiva. Então, essas são as duas variáveis que o magistrado pode fazer. Então, lembra? Eu falei, gente, a prisão em flagrante, ela pode desembocar em duas variáveis. Relaxa a prisão ilegal, converte a prisão em flagrante em prisão preventiva, ou, se ele constatar que não é o caso de relaxamento, se ele constatar que não é o caso de conversão, o que ele vai fazer? Vai conceder a liberdade provisória. Então, o magistrado ou solta ou mantém. Se ele mantém, ou ele mantém pela conversão, ou ele mantém pelo relaxamento, mais decretação. Se ele solta, ele concede liberdade provisória, que pode ser com fiança ou sem fiança. Ok? Então, é isso que o magistrado pode fazer no passo a passo. Ou solta ou mantém. Se mantiver, ou manteve pela conversão, ou manteve pelo relaxamento, mais decretação. Se solta, solta pela liberdade, que pode ser com fiança ou sem fiança. Tudo bem? Perfeito, né? Tranquilíssimos. Vamos lá. Seguindo. Agora, veja que nesse artigo, no parágrafo único, nós temos um detalhe muito importante. Que o magistrado, quando ele recebeu o APF, o que vai acontecer? O que pode acontecer? Ele pode muito bem constatar o seguinte. Ele pode constatar que a pessoa estava em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular do direito, excludentes de licitude. Então, o parágrafo único fala assim, olha, se o magistrado constatar que, na verdade, o que se tem, né, é uma excludente de ilicitude, o que ele vai fazer? Ele vai conceder liberdade provisória para o acusado, ele vai soltar esse acusado, desde que esse acusado se comprometa a participar de todos os atos que serão praticados no curso do processo. Tá? Então, quais são, voltando, né, o que o juiz ele pode fazer? Relaxa, porque é ilegal, e pode decretar se alguém pedir. Converte, quando é legal, né? Então ele vê que a prisão é legal, ele converte em preventiva. Ou ele concede liberdade provisória
com ou sem fiança, ou se ele constatar que a pessoa está amparada por uma das causas excludentes de licitude, possivelmente, o juiz ele precisa ter certeza, ele pode ter o quê? Indícios de que a pessoa estava em legítima defesa, em estado de necessidade, em estrito cumprimento do dever legal, em exercício regular do direito. Veja, nesse caso ele vai soltar também, desde que a pessoa que se encontre nessa situação se comprometa a comparecer, né, aos atos que serão praticados no processo. Tudo bem, pessoal? Então, esse artigo, gente, é muito importante. Vocês precisam memorizá-lo. Tá bom? Agora, veja, também ainda com relação à prisão, eu separei aqui para nós alguns dispositivos que são importantíssimos para a sua memorização, tá? Então, olha lá, o 292. Se houver, ainda que por parte de terceiros, resistência à prisão em flagrante ou a determinada por autoridade competente, o executor e as pessoas que o auxiliarem poderão usar dos meios necessários para defender-se ou para vencer a resistência, do que tudo se lavrará auto subscrito também por duas testemunhas. Então, veja, os policiais eles estão ali para realizar uma prisão em flagrante. A pessoa está resistindo. Então, o que vai acontecer? Vai ser utilizada força policial para conseguir conduzir essa pessoa coercitivamente. Geralmente, pessoal, nessas hipóteses, dentro do inquérito consta uma peça que se chama auto de resistência, que diz o seguinte, olha, a pessoa aqui, né, sofreu algumas escoriações justamente porque ela resistiu à prisão, empreendeu fuga, houve perseguição, ok? Então, os policiais, né, vão ter que especificar as condições nas quais houve o emprego, né, desses meios necessários para conseguir levar essa pessoa coercitivamente, tá? Também outro artigo muito importante, o 293. Se o executor do mandado verificar com segurança que o réu entrou ou se encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo à vista da ordem de prisão. Aqui para prisão preventiva, tá, gente? Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, entrará à força na casa, arrombando as portas se preciso. Sendo noite, o executor, depois de intimar o morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa incomunicável, e logo que amanheça, não tem horário, arrombará as portas e efetuará a prisão. E aí, olha lá, nossa, o parágrafo único. O morador que se recusar a entregar o réu oculto em sua casa será levado à presença da autoridade para que se proceda contra ele como de direito. Agora, gente, vamos cortar esse bloco para a gente ver daqui a pouquinho quais são as condições nas quais essa prisão em flagrante vai poder ser realizada, tá bom? Não saiam daí. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.